Fala aí pessoal, meu nome é Marcelo Vilar. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas das novas ferramentas dessa nova versão do Photoshop, o Photoshop CC 2015.5. Na verdade não são nem novas ferramentas, são aprimoramentos de ferramentas que a gente já usava, que realmente deixou o trabalho um pouco mais rápido, um pouco mais simples de fazer. Então, o primeiro aprimoramento que eu vou mostrar para vocês é com relação a corte, como a gente fazia o recorte do personagem, do assunto principal, para trocar o fundo, no caso. Por exemplo, antigamente a gente, pelo menos eu fazia dessa forma, e creio que muitas pessoas fazem também. Pegava aqui a seleção, na ferramenta de seleção, fazia toda a seleção aqui do assunto principal, ia no botãozinho que tinha aqui, que era refinar arestas, fazia lá os ajustes necessários e pronto, você trocava o fundo da sua imagem. Hoje, o Photoshop 2015.5 ele adicionou um novo workspace para essa ferramenta de refinar arestas. Veja bem, aqui eu tenho a foto do cachorro, com um rapazinho aqui, e embaixo eu tenho o fundo que eu quero substituir. Eu quero tirar esse fundo branco e botar esse fundo com gradiente azul. Em vez de fazer aqui a seleção e tal, etc., a gente vai clicar numa ferramenta qualquer de seleção para ativar esse botãozinho aqui, que agora se chama Selecionar e Mascarar. Quando a gente clica naquele botão de selecionar e mascarar, a gente é transportado para essa nova, digamos, área de trabalho, essa nova janela aqui, esse novo workspace. E a gente tem aqui os slides antigos que tinham na ferramenta refinar arestas, e temos esse novo aqui, que é o de transparência, onde ele vai permitir a gente ver o fundo que a gente quer substituir. Por exemplo, aqui a gente está vendo aquela camada com gradiente azul, e se a gente botar aqui no 0%, a gente vê a camada principal. Então vou deixar aqui com 50% para ver a área que eu estou trabalhando e ver também o fundo com gradiente azul. Eu vou clicar nessa primeira ferramenta aqui, que parece até aquela ferramenta de seleção rápida, E o que ela vai fazer? Ela já vai, basicamente, recortando todo o objeto, conforme eu vou passando. E a gente pode perceber que ela faz um trabalho muito bom. Ela já fez um trabalho muito bom aqui, entendeu? Olha como facilitou, eu não precisei ficar selecionando nada, só peguei a ferramenta e passei em cima do objeto que eu queria recortar. Agora nessa segunda ferramenta aqui, esse pincelzinho, eu vou só passar aqui nas arestas para dar uma refinada aqui no pelo do cachorro e depois ali no cabelo do rapazinho. E pronto. Aqui são os slides antigos, são os ajustes que a gente pode fazer, raio, suavizar, difusão, contraste. Eu não vou mexer nisso agora, que não é o intuito desse vídeo. E aqui tem a configuração de saída, que são as configurações que já tinham também. Você pode escolher nova camada com máscara, seleção, etc. Eu vou escolher nova camada e dar OK. E a gente já tem lá o recorte feito, o fundo aplicado. Muito bacana, eu gostei bastante dessa nova função dessa ferramenta refinar aresta, que agora é selecionar e mascarar. Vai dar uma agilizada bem legal no nosso trabalho, ok? Vamos passar para a segunda função que eu também achei bem bacana. Essa outra função que foi adicionada foi na ferramenta dissolver. Vou entrar nela aqui rapidinho. E a gente pode ver que agora a gente tem esse bonequinho aqui. E quando a gente clica nele, ele vai identificar os rostos que a gente tem na imagem.
E com isso, a gente pode fazer ajustes finos e identifica todos e separa. Aqui, por exemplo, a gente tem 4 pessoas na foto e ele identificou o rosto de cada uma delas. Rosto 1, rosto 2, rosto 3 e rosto 4. Eu vou mexer aqui no rosto 3, que eu creio que seja da menininha, linda aqui, Thaís. E aí a gente pode fazer alguns aprimoramentos, alguns ajustes finos, por exemplo, nos olhos, nariz, boca, no formato do rosto também. Por exemplo, aqui a gente pode mexer no tamanho do olho, diminuindo, aumentando, a altura do olho, mais fechadinho, mais aberto. Aqui, ó, a largura do olho também, inclinação, distância, tudo isso a gente consegue mexer. O nariz é a mesma coisa, a gente pode levantar o nariz, largar, afinar, a gente pode botar um sorriso mais aberto nela, ou tirar um pouquinho do sorriso, se for o caso. A gente pode mexer no lábio superior, aqui não vai dar para ver porque não tem tanto. No lábio inferior também, na largura da boca, um sorrisão, um sorrisinho, e na altura também, fechar e abrir. E também a gente pode mexer aqui no formato do rosto dela, por exemplo, na testa, diminuindo, aumentando um pouquinho, na altura do queixo, no maxilar, afinando ou alargando, e no rosto em si. Acho interessante que aqui, ó, eu posso alargar o rosto e veja que o olho, o nariz, eles quase não sofrem alteração, né? Isso é bem interessante. Ele só mexe mesmo na lateral do rosto, na largura do rosto. Fazer aqui no pai também. Vai quase não tentar abrir o olho do papai. Tá com o olho bem fechadinho. Não vai abrir muito não, porque a perna também não faz milagre. Vamos pegar aqui, ó, rosto 4. Vamos ver aqui, ó. Pode fechar mais ainda o olho dele, que tá bem fechadinho. Ou abrir um pouquinho. Tamanho do olho também. Mexer aqui no rosto dele, a gente pode mexer também na testa, no maxilar, largura do rosto, altura do queixo. Bem interessante. Você pode mexer tanto nos slides quanto aqui, ó, diretamente nesses pontos aqui. Isso aqui vai também ajudar bastante na agilidade, né, na rapidez com que a gente trabalha. Se você trabalha mexendo, assim, fazendo pequenos ajustes nos rostos das pessoas, isso vai ajudar bastante. E aqui a gente também tem as ferramentas normais, antigas, né, que são aquelas de solver, etc. Eu já mostrei em um outro vídeo como é que elas funcionam. Elas são as mesmas coisas, ok? E eu não vou falar isso aqui. Se você quiser ver um vídeo sobre o Liquify, essa ferramenta Liquify, essas antigas aqui, eu tenho o vídeo, vou deixar linkado aí, é só clicar, beleza? Ok. Outra ferramenta que foi aprimorada nessa nova versão também do Photoshop, que também vai ajudar muito na rapidez, na fluidez do nosso trabalho, é a ferramenta de crop. Quando a gente antigamente queria cortar uma imagem, ou então a gente estava com uma imagem torta, a gente queria desentortar, ou queria adicionar espaço na nossa imagem, por exemplo, aqui, vamos supor, eu quero que a minha imagem ganhe espaço na lateral, ali em cima. Vamos supor que eu quero a minha imagem assim. Antigamente, eu teria que preencher esses espaços vazios ou com carimbo, ou com a ferramenta de preenchimento e sensível ao conteúdo, ou de alguma outra forma qualquer. E daria um certo trabalho, sim, né? Essa nova versão do Photoshop CC 2015.5,
eles adicionaram essa caixinha aqui de sensível ao conteúdo na ferramenta Crop. Quando a gente marca ela, e a gente faz o corte que a gente quer, mesmo deixando esses espaços aqui vazios, e a gente dá o OK, olha o que acontece, ele preenche os espaços automaticamente. Nossa, a gente ia perder alguns bons minutos fazendo isso, se fosse o caso aqui dessa edição, preenchendo aqui e tal, às vezes pela ferramenta de preenchimento e sensível ao conteúdo que a gente tinha antigamente, não dava muito certo, a gente teria aqui um carimbo aqui, papá, ia perder um tempinho. Agora a gente cortou, bom, vou ajustar mais um pouquinho aqui, vou aumentar um pouquinho essa área. Ele já vai preencher automaticamente. Eu não tenho mais que me preocupar em ficar carimbando espaços vazios. E isso vai ser uma mão na roda, principalmente em fotos como essa, com pelos assim, né? Porque é bem chato ficar clonando esse pelinho assim, né? Uma outra função que a Adobe colocou nessa versão do Photoshop foi a de localizar fontes em imagens comuns. Por exemplo, eu tenho essa imagem aqui, ela não é uma imagem de texto, ela não tem uma camada de texto, tem nenhuma layer de texto aqui, é uma imagem JPEG, já rasterizada. E, por exemplo, se eu quiser saber que fonte é essa, ou quiser achar uma fonte parecida com alguma dessas aqui, eu apenas posso selecionar a fonte que eu quero achar, semelhante, né? Vim aqui no menu texto, localizar fonte semelhante, ele vai procurar tanto no meu computador quanto na internet fontes que sejam semelhantes a esta aqui. Bom, ele achou algumas aqui, eu vou usar essa primeira, por exemplo, vou tentar usar essa. Achou outras aqui também. A mais parecida seria essa. Ele não conseguiu achar exatamente esta fonte, mas nos deu aqui algumas opções de fontes semelhantes. Essas primeiras fontes aqui, essa primeira lista, são fontes que eu já tenho no meu computador. E essas aqui de baixo são fontes que tem no Typekit da Adobe, né, que você pode baixar e sincronizar com as suas fontes. Eu vou usar essa, e quando eu clico lá, selecionei aquela fonte, clico OK, e quando eu venho na ferramenta de texto, ela já está selecionada lá para eu poder usar normalmente. Bem interessante, né? Então, pessoal, essas foram algumas das novas funções que a Adobe lançou nessa versão Photoshop 2015.5. Eu estou gostando bastante de usá-las e eu acho que vai dar uma ajuda bem significativa no nosso fluxo de trabalho, deixando a coisa bem mais rápida, né? Bem mais tranquila de fazer. Se você também gostou dessas novas funções, não se esqueça de deixar seu joinha aqui, compartilha com um amigo para mostrar para ele também que o Photoshop está com essas funções bem legais. E é isso aí. Até a próxima, pessoal. Valeu!